Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui com o nosso canal Falando Sério. Como sempre falamos, nossa ideia é trazer a você conforto nesses dias tão difíceis, trazer da parte de Deus segurança ao seu coração. Esses dias nós estamos falando de um tema tão especial, o poder da oração. Eu queria começar perguntando a você, você tem orado a Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora conosco. Nós estamos falando sobre a oração de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 2 versículos, dos versículos 22 a 23, que disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolha entre eles um, cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse então vocês devem segui-lo. Meus irmãos, esse é um texto lindo, porém nos traz aqui algumas implicações. Israel está vivendo o seu pior momento, está vivendo a sua pior crise, a crise moral, a crise política, a crise religiosa, a crise de justiça. A justiça é comprável, e é nessa situação que Deus levanta um homem simples, chamado Elias, o tesbita, oriundo de um pequeno vilarejo chamado Tisbe. Então este é o homem que vem para mostrar ao mundo, mostrar a Israel quem é Deus. E quais são as armas que Elias usa? A oração. Aliás, se nós formos lutar na nossa vida e usarmos outra arma a não ser a oração, desculpa a minha clareza, já entraremos na luta com a derrota decretada. Mas quando entramos confiados em Deus e no poder da oração, aí tudo, mas exatamente tudo, pode mudar. Pois bem, dito isto, eu queria que você prestasse atenção. O primeiro ponto de nossa reflexão de agora, de nossa reflexão de hoje. Primeiro, Elias era o único em toda aquela grande multidão que realmente estava amando do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você já imaginou essa situação? Uma nação inteira, com dezenas de milhões de pessoas, um reino inteiro, com todos os seus ministros, todos os seus exércitos, uma religiosidade maciça. E aqui a Bíblia faz questão de enumerar. 450 profetas tinha Baal, e mais 400 profetas tinha Aserá. E todos estes contra um único homem. Aos olhos humanos, aos olhos da ciência, aos olhos da lógica humana, Elias já entra nessa guerra para ser esmagado, para ser humilhado. Mas, ao contrário disso, Elias entra nesta guerra e está vitorioso. Mas por que Elias venceu? Elias, há tempos atrás, havia feito uma oração a Deus. Diante do desmando, diante da idolatria, diante da rebeldia, diante
do adúltero ou diante da prática adúltera do país inteiro. E quando fala de adultério aqui, eu não estou falando de adultério conjugal, mas estou falando do adultério religioso. É quando alguém abandona o Deus verdadeiro e se apaixona ou se apega a outro Deus estranho. Elias fala com Deus, Deus diz: Elias, ora. E o interessante é que esta oração ela não está aqui nesse texto, mas o profeta Tiago, aliás, o apóstolo Tiago, lá em Tiago 5, a partir do versículo 11, ele faz uma citação dela, quando diz: está alguém aflito? Ore a Deus. Está alguém contente? Cante louvores ao Deus dos céus. Está alguém doente? Chame as autoridades da igreja e estes orem sobre ele para o seu bem, para a sua melhora. Ele diz: a oração feita pelo justo é muito eficiente e muito poderosa em seus efeitos. E aí ele traz a lembrança, a oração de Elias e diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota sequer de chuva sobre a terra. E em textos anteriores, a Bíblia diz que nem orvalho caiu na época daquela seca. Então, vivendo isto, vivendo o terror da seca por conta da oração de um homem, o povo de Israel está unido para buscar solução. O grande problema é que eles estão unidos e buscando no canto errado. Eles buscavam em Baal. Tanto é, quando a gente lê esse texto, imagina que esses profetas de Baal, esses profetas de Aserá, o Deus que era mais da esposa de Acabe, Jezabel, parece que são homens estranhos, mas todos eles eram israelitas. Ele estava lutando aqui contra os seus próprios pátrios, contra os seus próprios compatriotas, os seus próprios irmãos. Todos eles desviados da verdade de Deus. Então, é diante dessa situação que este homem de Deus ora. Mas aí, ainda, fica muito claro aqui que não é a quantidade. Mas também está muito claro aqui que não é a multidão. Ou que não é na multidão que se revela o poder de Deus, mas na intimidade do homem com Deus, que é nessa situação que Deus revela e mostra o seu grande e maravilhoso poder. Dito isto, filhos, qual é o meu conselho a você? Não se apaixone pelas grandes multidões. Você até encontrará lá muitas coisas. Mas não é na grande multidão que Deus está obrigatoriamente. Não. Não. Veja, era um contra todos e todos contra um. Uma nação contra um homem e um homem contra uma nação. E de que lado Deus estava? Do único que foi capaz de obedecer e fazer sua vontade. Diante disto, o meu conselho a você é buscar a Deus. Mas buscar com toda a intensidade do seu coração, com toda a força da sua alma, com todas as tuas forças físicas. Busque a Deus. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ver. E como Elias, você sairá vitorioso. Como Elias, eu serei vitorioso. Como Elias, nós seremos vitoriosos. Independente do nosso inimigo. Aliás, Paulo, falando acerca da oração, diz: a nossa luta neste mundo não é nem contra a carne e nem sangue, mas sim contra as hortes celestiais da maldade. Por isso, meu filho, ore, mas ore. E através da tua oração sincera, Deus te dará o livramento. Deus te dará o consolo.
Deus te dará o conforto que você tanto precisa. Deus nos dará o conforto que nós tantos precisamos. Deus te abençoe e Deus te guarde.